Nesse vídeo nós vamos falar sobre o período que vai de 1880 a 1888, que é a última década do segundo reinado, e vamos nos preparar para o fim da monarquia em 1889. Vai ser um vídeo apenas sobre isso, mas antes de começar, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se eu gostei, nos seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. Antes da gente falar da década de 80 propriamente dita, nós temos que lembrar que a década de 70 foi o tema do nosso vídeo anterior, foi responsável por alguns acontecimentos muito importantes, como o surgimento e o enrijecimento do movimento abolicionista, o surgimento do movimento republicano, a chamada questão religiosa e os ataques a Dom Pedro II, que vão se tornar cada vez mais comuns ao longo da década de 80. Então esses 4 pontos vão ser importantes, porque eles vão se estender também para a década de 80 e vão ser também grandes fatores para o fim do Império já em 1889. Além disso, a década de 80 ela também vai ser um momento em que várias importantes figuras do Império vão morrer, como por exemplo o Duque de Caxias, ele morre em 1880, como por exemplo o próprio Visconde de Mauá, que morre em 1889, ou seja, várias figuras que davam suporte ao Império acabam morrendo nesse momento, e essas figuras começam a ser substituídas por outras figuras, como por exemplo o próprio Deodoro, o Deodoro da Fonseca, que meio que substitui a figura do Duque de Caxias, e que já eram figuras que já não apoiavam mais tanto o Império com estas que estavam antes deles. Também a década de 80 ela vai ser o momento em que a abolição da escravidão começa a ser uma causa extremamente popular. Tão popular que em 1884, antes mesmo de abolir a escravidão a nível nacional, as províncias do Ceará e do Amazonas vão abolir antes das outras províncias, ou seja, essas duas províncias antes de todas já haviam libertado seus escravizados. Em 1885 nós vamos ter a chamada Lei Saravia-Cotengipe, ou chamada também Lei do Sexagenário, que libertava os homens com mais de 60 anos. No entanto, é evidente que foram muito poucos aqueles agraciados com a medida dessa lei, mas foi mais um importante passo para a abolição gradual da escravidão. Eu já vi muitas vezes algumas pessoas falarem que esse papo de abolição gradual é besteira, mas se você pegar os números, você percebe que não é besteira. O Brasil, por exemplo, em 1822, o ano da nossa independência, era composto por cerca de 4 milhões de pessoas e 1,5 milhão de escravos. Ou seja, a nossa população escrava era cerca de 35 a 40% da população total. No fim do Império, em 1888, já na época da abolição da escravidão, a população do Brasil total era 14,2 milhão de pessoas, mais ou menos isso. E a população de escravos era de 700 mil. Ou seja, se no começo do Império você tinha cerca de 40% da população total sendo composta por escravizados, já nesse final você tinha cerca de 6 a 7% sendo composta por escravizados. Ou seja, é evidente que a abolição gradual ela foi sim feita no Brasil, de tal modo que de 40% nós baixamos para 6 ou 7%. Mas é evidente também que nós iríamos precisar de algum momento uma lei final que abolisse por definitivo a escravidão no Brasil. Essa lei surge pela figura de um deputado chamado Rodrigues Augusto da Silva. Ele propõe essa lei e ela é debatida no dia 11 de maio de 1888, é aprovada pelos deputados, encaminhada para o Senado, aprovada pelo Senado no dia 13 de maio de 1888 e no mesmo dia é ratificada pela Princesa Isabel. Ou seja, quem criou a lei não foi a Princesa Isabel. Essa lei ela já havia sido criada por um deputado, foi aprovada pelos deputados, aprovada pelos senadores, então encaminhada para a Princesa Isabel e ela ratificou. Temos que lembrar que o Brasil era uma monarquia parlamentar, portanto não era função da Princesa Isabel criar essas leis, mas ratificar essas leis. Também é importante a gente entender por que foi a Princesa Isabel que fez isso e não Dom Pedro II. A resposta é bem simples. Uma das 3 grandes viagens que o Dom Pedro fez ao longo dessas 2 décadas começou em 1887. Portanto, em 1887 ele foi para a Europa e em 1888 ele não estava no Brasil, mas sim na Europa. E por causa disso, quem havia assumido a regência era a própria Princesa Isabel. Também é importante a gente ressaltar que, como cada vez mais pessoas estavam aderindo à causa do fim da escravidão, cada vez mais você tinha revoltas escravagistas no Brasil. Ou seja, escravizados assassinando seus donos, ou então fugindo em massa, ou então fazendo rebeliões locais. Tudo isso estava acontecendo porque eles percebiam que eles tinham um apoio da população. A população ajudava essas pessoas a fugir, ajudava a comprar suas cartas de alforria, acabava dando asilo a esses escravizados, ou seja, a população começou a praticar a desobediência em relação à escravidão. E em 1888, portanto, só faltava aquela assinatura final para extinguir definitivamente a escravidão no Brasil. Também existe uma acusação muito séria que é feita à figura da Princesa Isabel e ao próprio Império, que diz que o Império aboliu a escravidão, mas deixou estes ex-escravos à revelia. Isso não é verdade. Eu vou ler para vocês agora uma carta
Carta essa do dia 11 de agosto de 1889, e essa carta elucida algumas questões. Ela foi escrita pela princesa Isabel para um amigo do Barão de Mauá. A carta ela diz o seguinte: Caro senhor Visconde de Santa Victória. Esse Visconde ele era bem próximo do Visconde de Mauá. Ela diz assim: Fui informada por papai que me colocou a par da intenção e do envio dos fundos do seu banco em forma de doação como indenização aos ex-escravos libertos em 13 de maio do ano passado, e o sigilo que o senhor pediu ao presidente do gabinete para não provocar maior reação violenta dos escravocratas. Deus nos proteja dos escravocratas e dos militares, saibam desse nosso negócio, pois seria o fim do atual governo e mesmo do Império e da Casa de Bragança no Brasil. Nosso amigo Nabuco, além dos senhores Rebouças, Patrocínio e Dantas, poderem dar auxílio a partir do dia 20 de novembro, quando as câmaras se reunirem para a posse da nova legislatura. Com o apoio dos novos deputados e os amigos fiéis do papai no Senado, será possível realizar as mudanças que sonho para o nosso Brasil. Com os fundos doados pelo Senhor, teremos a oportunidade de colocar estes ex-escravos, agora livres, em terras próprias trabalhando na agricultura e na pecuária e delas tirando os seus próprios proventos, realizando assim uma grande e verdadeira reforma agrária a quem é de direito. Fiquei mais sentida ao saber por papai que esta doação significou mais de 2/3 da venda dos seus bens, o que demonstra o amor devotado do Senhor pelo nosso Brasil. Deus proteja o Senhor e todos da sua família para sempre. Foi comovente a queda do Banco de Mauá em 1888, e a forma honrada e proba, porém infeliz, que o senhor e seu tão estimado sócio, o grande e muito querido Visconde de Mauá, aceitaram a derrocada, segundo o papai tecida pelos maldosos ingleses, de forma desonesta e absolutamente corrupta. A queda do senhor Mauá significou uma grande derrota para o nosso Brasil, mas não fiquemos mais no passado, pois o futuro nos será promissor se os republicanos e escravocratas nos permitirem sonhar e realizar mais um pouco, pois as mudanças que tem em mente, como o senhor já sabe, vão além da libertação dos cativos, que os seus sustentos sejam realizados de forma honrosa. Quero agora me dedicar a libertar as mulheres dos grilhões do cativeiro doméstico. Isso será possível através do sufrágio feminino. Se a mulher pode reinar, também pode votar. Agradeço a vossa ajuda de todo o meu coração e que Deus os abençoe. Mando as minhas saudações a Madame da Viscondesse de Santa Victória e a toda a família. Muito de coração, Isabel. Portanto, você percebe nessa carta que havia sim uma tentativa da princesa Isabel fazer uma inserção dos ex-escravos na sociedade, dar para eles um punhado de terra para que eles pudessem tirar dali o seu próprio proveito, e que havia uma causa humanitária no segundo reinado. Princesa Isabel ela tinha por objetivo demonstrar que o seu reinado seria um reinado humanitário, o seu reinado queria se preocupar com as desigualdades do Brasil. Enquanto o primeiro reinado foi responsável por fazer a independência, o segundo por consolidá-la, o terceiro seria responsável por fazer com que estas pessoas das desigualdades sociais históricas do nosso país pudessem mais uma vez e definitivamente ser inseridas em todo o contexto nacional, mas isso não foi possível por causa da abolição da escravidão. Como a Lei Áurea não fez um pagamento devido aos ex-donos de escravos, esses se sentiram desolados pelo Império, e aí de última hora eles acabaram aderindo à causa republicana, já que pelo menos com o republicanismo e com o federalismo fajuto que viria em 1889, eles poderiam pelo menos sustentar as suas oligarquias. Nós percebemos que o federalismo que vem com a Primeira República não foi como um americano que respeita as autonomias e os governadores, mas foi um federalismo que entregou de uma vez por todas o poder local a estas oligarquias, e foi por isso que elas acabaram aderindo à República, por um descontentamento ao Império e essa ânsia de conseguir mais uma vez reafirmar o seu poder oligarca nas suas próprias localidades. É também muito importante nesse período a chamada questão militar, ela que vai de 1883 a 1887. Eu não vou descrever aqui a questão militar toda porque ela foi composta por vários pequenos episódios, mas de modo geral todos esses episódios tinham como principal fundo o fato de que você tinha militares que estavam se sentindo descontentes em relação à sua postura em relação ao governo, ou seja, o governo não tinha o devido prestígio em relação a eles, e eles em algum momento entraram em choque com algum político, e esse choque acabou fazendo com que esses militares ficassem desgostosos em relação à própria monarquia. Em 1887 vai ser fundado o chamado Clube Militar, cujo objetivo é criar uma coalizão entre esses militares descontentes para fazer uma resistência a essa monarquia hostil ao próprio exército. Esse clube militar existe até hoje, mas em 1887 ele vai ter, portanto, como objetivo ser o centro da conspiração dos militares. É lá que aquele debate sobre a proclamação da República vai começar.
Porque nessa década de 80, você teve no Brasil o surgimento do primeiro grande momento de alienação em massa. Pela primeira vez na nossa história, uma ideologia começou a tomar as escolas, principalmente as escolas militares. Essa ideologia foi o positivismo. Portanto, não é nem sequer um fato recente as ideologias e os partidos políticos tomarem as nossas escolas. Isso aconteceu na época do Segundo Reinado, com os positivistas tomando os colégios militares. E vão ser esses colégios militares, sob a liderança das mesmas figuras que estavam ligadas ao clube militar, que vão fazer a proclamação da República em 1889. Quaisquer dúvidas, deixe aqui nos comentários. Que Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo.